que nessa tarde bonita de Pentecostes, como igreja diocesana, nós somos convidados, unidos ao nosso pastor, a todo o nosso presbitério e ao povo de Deus, a dar o testemunho do dom do Espírito Santo da unidade diocesana. Todo batizado recebe os dons do Espírito Santo para evangelizar e continuar nestas terras diocesanas que formam a igreja particular de Barretos, a missão de Jesus. Como igreja, fiquemos em pé e na unidade, na alegria do ressuscitado, vamos iniciar a nossa celebração cantando. Espírito
Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Meus queridos irmãos e irmãs, ao celebrar hoje, 50 dias após a Páscoa da Ressurreição, o mistério de Pentecostes, a vinda, a descida do Espírito Santo, nós celebramos a nossa unidade. É Ele que nos faz membros de um mesmo corpo. Nós que recebemos o mesmo Espírito, formamos o corpo de Cristo. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos irmãos padres aqui presentes, que trouxeram consigo a caravana de suas paróquias para participar deste momento de tão grande importância na vida da nossa diocese. Eu quero agradecer a presença dos seminaristas, esperança nossa. Quero agradecer a presença das comunidades religiosas aqui presentes, masculinas e femininas, elas que são a presença tão especial, eles que são a presença tão especial na vida da nossa diocese. Quero saudar a prefeita municipal, nossa querida Paula, que está aqui presente, nos dando a graça da sua presença, ela que está sempre presente na vida, nos nossos encontros e nas nossas celebrações. E na pessoa dela eu quero saudar as demais autoridades que possivelmente estejam aqui entre nós. Somos hoje convidados a nos abrirmos à ação do Espírito Santo. Ele que fala ao nosso coração, Ele que nos anima e nos sustenta na nossa missão. Reconhecendo que somos sempre necessitados da misericórdia de Deus, peçamos ao Senhor humildemente o seu perdão. Senhor, que pelo Espírito Santo estais presente no mundo, tende piedade de nós. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorifiquemos a Deus cantando. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam.
Então apareceu línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz
raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no bom descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum venha nele, nenhum venha nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, novamente nós nos encontramos nesta tarde para celebrarmos o dom do Espírito Santo que Jesus e o Pai fizeram à Igreja. Graças a este dom, a Igreja nasceu e reuniram-se nela homens de todas as raças, homens e mulheres de todas as raças, línguas, povos e nações, homens e mulheres que ouviram os apóstolos, cheios do Espírito Santo, anunciar as maravilhas de Deus em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Movidos pelo Espírito Santo, nós estamos aqui, membros das comunidades da Diocese de Barretos, das diversas cidades, para celebrar a unidade. A unidade é a condição para que possamos anunciar o Evangelho com autenticidade e alegria. Às vezes, somos tentados a pensar que a Igreja seria mais eficiente se todos lessem a mesma cartilha, se seguíssemos o mesmo guia. Mas não. A Igreja é una na diversidade de dons e carismas, na variedade dos estilos, na multiplicidade dos ministérios. A Igreja não é uma seita, mas é o corpo de Cristo, animada pelo Espírito Santo, que distribui suas graças de uma maneira sempre nova e irrepetível. Na alegria de estarmos reunidos nesta tarde ao redor da mesa do Senhor, quero me referir aqui à condição para a unidade.
mas não só para a unidade. A condição para toda ação evangelizadora da igreja, que dá sustento ao nosso testemunho e à nossa missão. Quero, em rápidas palavras, chamar a atenção de vocês para a graça da oração. No último dia 9 de maio, semana passada, o Papa Francisco promulgou a bula que institui o início do jubileu, que ocorre ordinariamente a cada 25 anos, para o próximo dia 24 de dezembro, véspera do Natal do Senhor. Este jubileu terá como tema Peregrinos da Esperança. A igreja toda agora dirige o seu olhar para este jubileu. Mas é desejo do Papa que neste ano que antecede o jubileu, nos despertemos para a importância da oração. Ora, o Espírito é aquele que nos ensina a orar, porque Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Ele intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, suprindo a nossa incapacidade de orar como convém. Hoje precisamos, mais do que nunca, restituir à oração perseverante o lugar na nossa vida pessoal e na vida de nossas comunidades. Tudo depende da oração. Sem a oração, nós não avançamos. Ao contrário, patinamos na vida de fé e na missão de anunciar corajosamente o Evangelho. Alguém poderia dizer, mas eu rezo quando eu participo das celebrações. Rezo esta ou aquela oração. Sem dúvida, a liturgia e algumas expressões de piedade são momentos especiais de oração. Mas nossas liturgias permaneceriam vazias e nossas orações supersticiosas se não reservamos um tempo para nos encontrar com o Senhor e tratarmos a Ele como um amigo trata um outro amigo. É preciso que aprendamos a rezar com os sentimentos que havia em Cristo Jesus. Os sentimentos de Jesus são do Filho, que nós traduzimos para nós como espírito de infância. A infância não é como frequentemente pensamos de forma romântica a idade da inocência. Crianças, às vezes, também são cruéis e egoístas. O que é próprio da criança é a absoluta necessidade. Uma criança pequena não pode bastar-se a si mesma. Se nós a deixamos por sua própria conta, ela morre. Ela tem necessidade vital de que os outros cuidem dela. Jesus afirma solenemente que quem recebe o reino de Deus, como o recebe uma criança, entrará nele. Só quando o Espírito Santo tornar o nosso coração tão pobre, a ponto de fazer nosso o grito de súplica de Cristo, de estar conscientes de ter uma necessidade extrema da graça, só então poderemos dizer verdadeiramente com Jesus e como Ele, Abá, Papai, preciso de Ti, sem Ti não posso fazer nada. Todos nós, como igreja,
somos chamados hoje a descobrir e vivenciar a nossa vida cristã de maneira sinodal. A palavra sínodos, do grego, significa caminhar juntos. A sinodalidade, a proposta de caminhar juntos para o Papa Francisco, é a vocação da Igreja para o terceiro milênio, porque foi identificada como a via para transmitir a fé no mundo de hoje. Ele diz: o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Escrevendo sobre a sinodalidade, a irmã Nathalie Becar, secretária do Sínodo, diz: o processo sinodal é um processo espiritual. Uma igreja sinodal é uma igreja que escuta o Espírito Santo por meio da escuta da palavra de Deus e da escuta recíproca. A ação do Espírito na comunhão do corpo de Cristo e no caminho missionário do povo de Deus é o princípio da sinodalidade. E o Papa Francisco, nos seus discursos, continua a insistir no fato de que a sinodalidade não é um parlamento, mas um processo de discernimento que pressupõe uma escuta profunda da ação do Espírito em si e na comunidade. É com base no ato de fé que o Espírito opera em todos os batizados, independentemente de sua vocação, idade, condição e responsabilidade. Estas considerações nos permitem, para concluir esta homilia, dizer que a oração é o exercício mais claro da escuta. Na maioria das vezes, rezamos pedindo, falando, cantando, pensando, mas poucas vezes escutando. Temos dificuldade de escutar. O Espírito nos faz amadurecer na oração, à medida que nos leva à escuta, a criarmos silêncio interior para poder ouvi-lo e acolhê-lo. São Lucas nos diz que, ao despedir-se dos apóstolos, Jesus lhes ordenou que permanecessem em Jerusalém até o cumprimento da sua promessa, quando lhe seria dado o Espírito Santo. Os apóstolos interpretaram esta ordem de Jesus como um convite para permanecerem em oração. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Foi neste ambiente de oração que o Espírito Santo derramou-se sobre eles, indicando-nos que a oração não é uma alternativa, mas é uma condição para acolhermos o Espírito e escutarmos a sua voz. Sem a oração, a nossa vida se deteriora. Agora me faz lembrar Dom Angélico. Do Angélico diz: quem não reza vira bicho. Sem oração, a nossa vida deteriora. Nosso ardor missionário se apaga. Nossa unidade é ilusória. Nossa alegria é passageira. Peçamos à Virgem Maria, que perseverou com os apóstolos em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo, que tenhamos um coração semelhante ao seu, dócil e aberto à ação de Deus, que quer fazer de nós seus instrumentos para a realização da sua vontade no mundo. Amém. Fiquemos uns instantes em silêncio, acolhendo o apelo que o Espírito nos faz.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós e para homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que o Espírito Santo desce sobre a Igreja, abramos o coração à sua vinda, para que ele nos ensine a viver com Jesus ressuscitado e digamos: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Cristo, presente no mundo inteiro, para que se deixe conduzir pelo Espírito, que é amor ardente, descanso na luz, na luta e luz de santidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Milton, pelos presbíteros e diáconos de nossa diocese, para que o Espírito Santo fale através deles, conduzindo o povo de Deus ao caminho da verdade e da justiça, para que todos tenham sua fé fortalecida, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem e mulher que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por aqueles que receberam o Espírito, para que, reconhecendo e aceitando suas diferenças, vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que exercem algum ministério em favor da comunidade paroquial de nossa diocese, para o que o façam de olhos postos no Senhor, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela intercessão de Maria, a mulher do cenáculo, que a Igreja de Barretos, que comemora seus 51 anos de criação, seja fecunda e sempre viva pela ação do Espírito Santo em sua ação evangelizadora, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e onipotente, que santificais a Igreja em todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo, para que se realizem também em nós as maravilhas de Pentecostes, por Cristo nosso Senhor. Cantemos. Pai, que pelo Espírito dais vida e santidade a toda criatura, recebe que te agrade a oferta que trazemos com
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós os oferecemos e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus. E eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. A de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Hoje nós concluímos o tempo pascal. Na noite da Páscoa foi abençoado o círio, que simboliza a presença de Cristo ressuscitado entre nós. Então agora, apagando o círio pascal, nós manifestamos então a conclusão deste tempo da Páscoa. A partir de amanhã, nós retornamos ao tempo comum da igreja. Então vamos agora apagar o círio, mas vocês têm nas mãos esta vela acesa. O círio se apaga, mas a luz de cada um de nós deve permanecer. Nós que temos esta vela acesa, somos chamados a ser luz, a irradiar a luz de Cristo, onde quer que nós estejamos, manifestando a nossa fé. O bispo tem que ser alto, hein? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos padres, obrigado às comunidades religiosas, obrigado aos diáconos, seminaristas, enfim, a cada um de vocês, barretenses ou que vieram de outras cidades participar deste momento tão bonito e tão importante da nossa diocese. Muito obrigado de coração e o desejo de que nós possamos nos encontrar no ano que vem, que será o Jubileu da Esperança, quando nós estaremos celebrando a festa de Pentecostes do nosso patrono Divino Espírito Santo, juntamente com o Papa Francisco,
pedindo a Ele que renove em nós a esperança por um futuro melhor, a esperança da vida eterna. Eu também quero aproveitar este momento para agradecer a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, participaram na organização da arrecadação que está sendo enviada para o Rio Grande do Sul. 625 toneladas de doações, 200 mil arrecadados entre as ofertas e o dinheiro destinado às carretas. A todos vocês que, de uma maneira ou outra, seja aqui, seja em outra cidade, eu sei que, por exemplo, muitas que as comunidades de Olímpia ajudaram lá, entregaram lá a sua doação, Morro Agudo também fez lá a sua doação, certamente outras cidades também organizaram e a igreja não deixou de dar a sua colaboração. A todos vocês que colaboraram, e nós vamos continuar essa campanha. Isso vale para a cidade de Barretos. Na festa de Corpus Christi, nós estamos pedindo que nas paróquias se possa arrecadar gêneros alimentícios, comida, para nós mandarmos para as comunidades do Rio Grande do Sul. Então, você que vai participar no dia de Corpus Christi, na sua paróquia, aqui em Barretos, lá mesmo você faz a sua doação e aquilo que será coletado desta coleta será transportado lá para o sul em socorro daquelas comunidades que estão na penúria. Então, muito obrigado mais uma vez e o meu apelo para que nós não deixemos de colaborar. O Senhor esteja convosco. O bispo diocesano, 3 vezes ao ano, pode conceder indulgência plenária àqueles que participam devotamente da Eucaristia, tendo se confessado recentemente. Embora nós não tenhamos aqui a fórmula própria, mas agora com a bênção final, eu concedo a todos vocês, fiéis da Diocese de Barretos, como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a indulgência plenária, como é prevista pelo Pontifical Romano. O Senhor esteja convosco. A cada invocação da bênção respondemos amém. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. Agora, num instante, rezemos pelo Papa. E pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. E vamos dar uma salva de palmas ao Divino Espírito Santo, padroeiro da nossa diocese. Viva o Divino Espírito Santo! Viva Maria Santíssima! Viva a Diocese de Barretos! Vamos saudar o nosso bispo, os nossos padres, seminaristas, religiosos com uma salva de palmas. E também a todo o povo de Deus, a nossa igreja particular de Barretos.
também